Fala galera, beleza? Rafael Matiello de novo aqui. Seguimos com a introdução do curso do Ebenezer, aula 6. Bora lá. Olá, olá, boa noite. Olá a todos, boa noite. Boa noite. Vocês podem me ouvir? Eu posso ouvir, ok. Muito bem. Ok, eu vou iniciar essa sessão agora. Você tem alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma pergunta? Não, está ok. Ontem você clareou todas as minhas dúvidas, está ok? Ok. Ok, Mark, você tem uma pergunta? Ok, eu vou continuar a aula de hoje, ok? Ok, eu te disse como prever o próximo candle ontem. Você precisa observar todos os pontos antes de operar, antes de colocar um trade. A tendência, ok? A tendência, observe a tendência, tipo de candle e as SNRs. E entrada de compradores, pontos de entrada de vendedores, e a pressão no mercado, pressão de compradores e vendedores no mercado. Você precisa observar tudo antes de você colocar um trade. Se você combinar todas as possibilidades de vitória, você vai ter uma taxa de assertividade muito grande, ok? Eu vou dar um exemplo aqui. Ok, aqui. Então, há uma zona aqui, é um level aqui, tá? Esse level aqui. Ok? Isso aqui é um level. Toda essa área aqui é um level. Toda essa área aqui é uma zona. Toda essa área é uma zona. É um suporte. Toda essa área aqui é um suporte. Toda essa área é agora um suporte do mercado. Desse level a gente está vendo reversões. E acima também, ó, reversões. Novamente, reverteu. Novamente, ponto de reversão. Então, nessa zona, a gente está vendo reversões. Ok? Você sabe, o mercado vai reverter nas SNRs. Nas SNRs, o mercado vai reverter. Se você operar nas SNRs cegamente, sem nenhuma confirmação, você vai ter pelo menos 60% de vitórias. Se você operar cegamente nas SNRs, ou mais de 50% você vai ter de vitória. Se o mercado fechar na zona, no caso aqui der um call aqui, você vai, pelo menos 50% de vitórias você vai ter. Ok, se você der um call aqui no suporte, se você der um call no suporte ou um put na resistência, a 50% ou um pouco mais de vitória. Se o mercado chegar nessa zona e você der um put, vai te dar mais do que 50% de vitórias. Ok? Essa é uma possibilidade de ter pelo menos 50% de vitórias. Essa é a estratégia das SNRs. E eu já te disse que se há qualquer sinal de reversão nas SNRs, o mercado vai reverter. Ok? Você não pode confiar no seu trade, você não pode parar depois desse candle aqui, ó. Porque tem um gap até a zona. Onde o candle fechou e até a zona, há um gap.
os compradores estão lá embaixo no pavio, aí, e toda essa área aqui é uma área de compra. Ele fechou longe da área ali. Então, pelo menos um candle, a chance de pelo menos um candle, fazer um candle vermelho aqui e chegar na zona ali, como aconteceu aqui, ó. Há uma chance de continuar, ok? De chegar lá na zona. Porque é um gap que às vezes ele reverte antes de chegar na zona. Mas você não pode confiar seu trade aqui nesse ponto. Tem que ser lá na zona. Na zona que você vai pôr o seu trade, lá embaixo. E eu já te disse que nas SNRs, se você vê qualquer sinal de reversão, o mercado vai reverter. Você pode operar no próximo candle diretamente com esse sinal de reversão. Então isso vai te dar pelo menos mais do que 60% de vitórias. Ou talvez mais de 70% se você operar nas candles de reversão nas zonas. Às vezes mais de 80% de vitória se você aplicar essa estratégia. Mas você tem que observar esse mercado. Você não pode operar cegamente com esses pontos aqui. Você precisa observar tudo. Então aqui nas SNR, se você vê algum ponto de reversão, algum sinal, o mercado vai reverter. Ok? Essa aqui é uma SNR, é um suporte aqui. Esse aqui é um sinal de reversão. Então isso aqui é uma outra possibilidade. E a gente está vendo aqui uma tendência de alta. Eu já te disse, numa tendência de alta, uma tendência de alta significa ela acontece porque há mais presença compradora no mercado do que vendedores. A gente está vendo aqui uma tendência de alta. Isso significa que é melhor ir com os compradores e com a tendência. Se você for com a tendência, há mais chance de ganhar. Ó. Então sempre siga essa tendência aqui no caso de alta. Ok? Aqui se o mercado chegar nessa zona novamente aqui, essa aqui é uma tendência menor de baixa, ok? E aqui a gente tem uma tendência maior de alta. Então o mercado ainda está numa tendência de alta. E o mercado agora está numa zona de SNR, no suporte. A gente já está vendo reversões nesse suporte aqui, rejeições, ok? Então, se o mercado tem uma rejeição de uma SNR, o mercado deve reverter. Há uma chance de reversão, pelo menos, se você vê qualquer rejeição de uma SNR. Então aqui, a gente tem uma possibilidade que é a tendência. Se você seguir a tendência, você vai ter pelo menos 50% de vitórias, 50% a 60%. Se você apenas seguir a tendência, seguir a estratégia de ir com a tendência. Se você operar nas SNRs, somente nas SNRs, você vai ter uns 60% de assertividade. E com pontos de reversão, sinais de reversão e rejeição, se você juntar tudo, você vai ter de 80% a 90% de assertividade. Se você combinar tendência, sinais de reversão e SNRs, você vai ter de 80% a 90% de assertividade. Às vezes ele não vai funcionar, muito comum, tá? Não se preocupe, nada é 100%, mas a maioria das vezes, no caso aqui, isso aqui subiria, aquele candle subiria, porque ele está na zona. Ok? Não há nada 100% no mercado, mas às vezes você tem 80%, às vezes 90%, mas 60% a 70% é o suficiente para ter lucro. Se você tivesse 50% a 70%, você vai ter lucro. Okay? Então, sempre combine todas as possibilidades para ganhar. Se você combinar todas as possibilidades, tendência de alta, observa a tendência, pressão compradora, tem um suporte que é uma SNR e um sinal de reversão aqui, a gente está vendo um sinal de reversão. Então esse candle aqui, nessa zona, se você ler esse candle nessa situação aqui, o candle está nos dizendo que o mercado quer reverter, o mercado quer subir a partir desse level, porque esse candle ele está funcionando como ponto de reversão aqui numa SNR, está no suporte aqui. Então se você quer analisar esse candle, o comportamento dele, a psicologia desse candle, você precisa observar a tendência e o level que ele está e o price action anterior. Se é uma zona forte, uma zona de entrada de compradores, a gente vê compradores entrando a partir desse level, ok? Compradores entrando a partir dessa onda. Aqui a gente vê compradores entrando aqui de baixo, ó. Forte entrada de compradores a partir desse level até ali em cima. Então, ok.
desse level até aquele level lá em cima, forte pressão compradora. Então, novamente, se o mercado chegar nessa zona, há uma chance de reversão. Então, você precisa observar a pressão também, aqui a presença de compradores, pontos de entrada de compradores. Eu já te disse que o mercado, quando ele rompe uma zona antiga, há uma chance de reversão na próxima queda. Porque esse ponto de entrada aqui, a gente está vendo um rompimento falso aqui, ó. Os vendedores e compradores sempre estão mudando seu posicionamento. Se o mercado rompe uma zona anterior, há uma chance de reverter no próximo candle, ok? Porque se você quer ir com vendedores depois desse rompimento, você precisa de uma confirmação aqui. Se você tiver qualquer confirmação aqui nesse candle, uma confirmação forte, você poderia ir com os vendedores aqui. Eu já te mostrei aqui alguns exemplos, né? Como operar depois de um rompimento, ok? Se você ver aqui no mercado, a maioria das vezes, depois do rompimento, o próximo candle reverte. Não sempre, mas cerca de 70% das vezes vai reverter depois de rompimento. Porque compradores e vendedores sempre mudam de posição. Ok? Para saber o próximo ponto aqui, você pode fazer uma linha de tendência, desenhar uma linha de tendência aqui e você vai saber o próximo ponto de entrada aqui de vendedores, no caso. Então, ou se o mercado quebrar essa zona, que romper essa zona, há uma chance de entrada de vendedores novamente. Se o mercado romper essa zona, há uma chance de vendedores entrarem novamente. Então, sempre observe esses pontos. Rompimentos e entrada de vendedores. Rompimento, vendedores entrarem de novo. Okay? Se é um rompimento, significa que o mercado pode reverter. Então, é melhor ir contra a tendência no caso de rompimentos. Ok? Com confirmação. Porque somente 30%, 70%, quase 70% dos rompimentos são falsos. Os rompimentos vão ser falsos a maioria das vezes. Ok? Aqui um minuto. Ok, só um segundo, por favor. Eu estou gravando essa sessão. Ok. No mercado, se o mercado romper a zona anterior, há uma chance de entrada de vendedores novamente. Se o mercado romper a zona anterior, há uma chance de reversão, no caso aqui vendedores. Então, se você ver qualquer rompimento no mercado, isso significa que os vendedores vão novamente entrar depois desse rompimento. Mas você não pode operar diretamente aqui, no caso com os vendedores, porque você precisa de uma confirmação dos vendedores aqui. Se você tiver uma confirmação, isso significa que os vendedores ainda estão pressionando o mercado e você pode ir com eles. Então você tem que observar todos os pontos. Você não pode operar cegamente. Ok? Aqui a gente está vendo uma zona. Isso aqui é uma zona, ok? Ok. Vou desenhar aqui, ok? Uma zona aqui. Isso aqui é uma zona. É uma zona anterior e entrada forte de vendedores nessa zona. Um ponto de entrada de vendedores. Mas aqui não teve entrada de vendedores. A gente vê um pequeno pavio embaixo aqui, mas não teve presença de vendedores. A gente vê pressão compradora nessa pernada aqui. A gente vê pressão compradora e presença compradora. Rompeu a zona, mas daí a gente vê uma reversão. Um rompimento falso depois de romper essa zona, ok? Novamente os compradores entraram, tentaram e romperam. Então nessa área aqui, a gente está vendo novamente pressão compradora no mercado. Pressão compradora no mercado aqui. Aqui também a gente está vendo uma entrada forte de compradores. Então depois dessa entrada forte de compradores, eles escolheram uma nova posição. É aqui que os vendedores estão, eles mudaram a posição. Porque a gente está vendo grande rejeição nesse tipo candle verde e uma rejeição nesse candle vermelho aqui. E entrada de vendedores, novamente vendedores. Então o mercado reverteu daquele level ali. Ok? O mercado reverteu desse level.
novamente pouca entrada de vendedores e um candle forte verde, ok? Depois desse rompimento, eles escolheram esse level aqui como ponto de entrada. Ó. Esse agora é o ponto de entrada dos vendedores. Eles escolheram esse level aqui, ó, ok? Eles escolheram isso aqui, esse ponto. Essa zona menor aqui como ponto de entrada. Então o level agora está respeitando muitas vezes aqui. O mercado está respeitando esse level aqui. Há muito respeito por essa área aqui, ó. Muita rejeição, reversão. Então sempre observe o mercado. Se o mercado romper uma zona anterior, há uma chance de reversão. E se há qualquer ponto de entrada forte de vendedores, como esse por exemplo, há uma chance de vendedores entrarem novamente, a partir do mesmo level. Se você vê aqui, ó, um candle, que só um minuto. Se aqui nesse caso aqui, ó, se você tivesse visto um candle assim, um candle fraco verde, ó, com esse pavio, com essa rejeição, você poderia ir diretamente com os vendedores, porque esse é um ponto de entrada, é uma zona aqui, uma CNR. Mas a gente viu um candle forte numa resistência. E aqui também um candle forte anterior, sem rejeição na parte de cima. O mercado aqui numa tendência de alta, pressão compradora, isso significa que vai romper. Não tem sinal de reversão aqui no mercado. Aqui a gente vê reversão, aqui a gente vê sinais de reversão, mas aqui não. Nesse ponto não teve e rompeu. Não tem fraqueza dos compradores aqui. Então a gente não pode dar um put aqui. Aqui a gente pode dar um put, depois do rompimento, se você tiver alguma confirmação. Ok? Então você precisa observar tudo antes de operar. E esse tipo de padrão topo duplo, eu já expliquei. Se você vê padrão topo duplo, há uma chance de vendedores entrarem. Ok? Se você vê qualquer padrão topo duplo, como esse é o primeiro topo, esse é o segundo, novamente vendedores entraram. Se você vê topo duplo, fundo duplo no caso, no fundo duplo entraria compradores. Você precisa observar esses pontos, tá? Essas possibilidades vão te ajudar a prever o próximo candle. Também esses padrões são umas possibilidades. As rejeições, sinais de reversão, tendência, SNR, pontos de entrada de compradores e vendedores. Tudo isso daqui é uma possibilidade, você tem que observar. Você precisa unificar todas as possibilidades para prever o próximo candle, ok? Isso é a psicologia dos candles, ok? Ok, eu vou explicar sobre alguns padrões aqui. Ok. Ok, eu vou explicar aqui alguns padrões. Ok, aqui. Há muitos padrões no mercado, mas você não precisa saber todos. Não precisa seguir todos os padrões, você precisa apenas desses padrões aqui. Ó. Aqui é a estrela da manhã, estrela da noite. Eu vou te mostrar aqui a estrela da noite. Ok, estrela da noite, padrão estrela da noite, padrão estrela da manhã. Esse aqui é o padrão estrela da manhã, esse é estrela da noite. Esse aqui é padrão engolfo. Esse é o padrão de engolfo. Padrão de engolfo. E eu acho que é suficiente. Também padrão topo duplo, fundo duplo. E estrela da manhã, estrela da noite. E padrão ombro, cabeça, ombro. Esses padrões são suficientes. Você não precisa seguir todos os padrões. Esses aqui são suficientes. Se você sabe esses 5 padrões aqui, você vai ter boa assertividade. Então esses padrões te ajudam a operar. Ok? Agora eu vou explicar alguns trades aqui que eu fiz. Ok. Nesse mercado aqui, nessa situação, a gente está vendo uma tendência de baixa. A gente vê uma tendência de baixa
nessa tendência de baixa, a gente está vendo entrada de compradores aqui e depois vendedores novamente. Novamente entrada de vendedores. Mas aqui a gente está vendo uma rejeição. Ok? Forte rejeição aqui de baixo. Não mais forte rejeição nem aqui. Aqui a gente vê uma rejeição forte, mas novamente a gente vê uma rejeição forte. Isso significa que tem compradores ali embaixo. O mercado pode continuar até esse level aqui, por causa dessa tendência forte de baixa. Mas a gente está vendo aqui novamente rejeição, porque essa pressão vendedora desceu até aqui embaixo, bateu nessa zona e voltou. Novamente a gente vê aqui a entrada de vendedores, mas o mercado bateu novamente na zona e teve uma rejeição. Ok? Compradores estão interessados nessa zona aqui. A gente pode ver isso nos pavis. Compradores interessados. Agora a gente vê um sinal de reversão. O candle verde também é um sinal de reversão. E o segundo candle é um sinal de reversão com fraqueza vendedora. Depois dessa entrada de vendedores, aqui a gente viu a entrada de vendedores no passado aqui, bastante pressão depois da entrada de vendedores. Mas depois desse candle fraco aqui, a gente viu compradores entrando. E é um padrão de engolfo aqui, ó, num suporte. Ok? Forte vendedores entraram depois desse candle vermelho e a gente está vendo um padrão aqui, fundo duplo. Padrão de fundo duplo aqui, ó. Então aqui nós temos uma razão, a gente tem muitas rejeições da mesma área, da mesma zona. O mercado está rejeitou 3 vezes do mesmo level, não conseguiu romper essa zona. Novamente tentou e compradores entraram diretamente e fizeram engolfo ali, ó. E a gente ainda vê um padrão topo duplo, fundo duplo. Então não teve rejeição na parte de cima e os próximos vendedores estão aqui nessa linha aqui, ó, próximo level é aqui, ó. Então até chegar naquele level o mercado vai continuar a subir, porque depois desse padrão fundo duplo, novamente compradores vão entrar. Então esse aqui é um padrão de engolfo também. Então depois aqui a gente espera a entrada de compradores, okay? E a gente está vendo muita rejeição dessa zona aqui embaixo. E a gente vê um padrão U aqui, uma tentativa de padrão U, tá? A gente está vendo novamente aqui um padrão U aqui no mercado. O mercado está tentando fazer o padrão U. Então, para operar aqui um put, a gente não tem nenhuma razão para dar um put aqui. A única seria essa tendência maior de baixa. A única opção para dar um put aqui. Mas para dar um call aqui, a gente tem um engolfo, forte candle no engolfo, sem rejeição na parte de cima, fundo duplo, ok? A gente tem muitas razões para dar um call aqui. Ok? Ok, então essa aqui é uma zona, ok? Essa é uma zona ponto forte de entrada de vendedores. A partir desse ponto aqui, ó. Vendedores entraram de forma forte a partir desse level. A gente está vendo aqui entrada de vendedores a partir desse level, forte entrada de vendedores, ok? Então o candle fechou na zona com uma pequena rejeição na parte de cima, ok? Numa tendência de baixa, o mercado pode reverter, ok? Numa tendência de baixa, o mercado vai reverter e ele vai escolher um ponto de reversão e vai descer novamente, ok? Então aqui o candle fechou exatamente no ponto de entrada de vendedores, mas por causa dessa pressão compradora, o próximo candle pode subir, bater lá na zona e descer, porque pode vendedores entrar forte novamente. Mesmo depois desse candle forte aqui, ele pode reverter, porque os compradores estão aqui embaixo e os vendedores estão ali próximos. E o mercado fechou exatamente na zona. E a tendência é de baixa, a tendência maior. E a gente vê uma pequena rejeição no pavio. Mas a gente não pode também confiar nessa rejeição, só nessa rejeição. Okay? Os compradores estão aqui embaixo. Os vendedores estão aqui em cima. O candle fechou na zona de vendedores. Ok? Yes? Sim?
Por que o mercado não reverteu depois do primeiro sinal de reversão? Depois do candle longo ali. Porque eu já te disse esses pontos numa tendência de baixa. Se você vê uma pressão compradora no mercado, o único candle não pode parar o momento, ok? O único candle não para o momento. Por isso que não reverteu de primeira, né? Ok? Às vezes ele reverte, depois esse candle já reverteria, ok? O próximo candle poderia ser verde algumas vezes, mas na maioria das vezes um único candle, uma pressão muito forte vendedora, um candle fraco verde, ok? Geralmente um candle não para uma força, não estoca uma força, ok? Mesmo se você vê, aqui eu vou explicar aqui uma coisa, mesmo se você vê uma pressão compradora no mercado como essa, mesmo se você vê um padrão de engolfo aqui, um candle vermelho engolfando, depois desse engolfo, o próximo candle deve ser verde na maioria das vezes. Porque o único candle não estopa o momento, não estopa a força. E numa tendência de alta, o padrão de engolfo de baixa não funciona. Ele não funciona. Às vezes sim, mas a maioria das vezes não vai funcionar, ok? E aqui a gente está vendo uma pressão compradora no mercado. Então depois desse candle, a gente vê a entrada de vendedores devido à força anterior de venda, ok? Porque esse foi um candle simples, ele não parou o momento, ok? Então depois que ele reverteu, a gente pode ir com os compradores, mas aqui não. Aqui a gente não pode, porque tem muita força ali. Ó. Se fosse um level muito forte ali, tivesse fechado muito próximo do suporte, poderia dar um call. Mas ele fechou longe ali, com muita pressão vendedora anterior. Apenas um candle não vai parar o momento. Mesmo se você vê um engolfo, ele não vai funcionar contra o momento, ok? Então aqui embaixo é compradores, ali em cima vendedores. O mercado agora fechou exatamente na área de vendedores. Então há uma chance de reversão, porque a tendência é de baixa, e o mercado fechou bem na zona. Na maioria das vezes, o próximo candle vai ser vermelho, vai descer. Ok? Aqui a gente está vendo um candle vermelho novamente. Um candle vermelho. Uma rejeição a partir do mesmo level, a mesma zona rejeitou. Do mesmo level a gente está vendo uma entrada de vendedores. Fortes vendedores entraram a partir desse level. Então depois desse candle, o próximo candle pode descer diretamente. Eu já te disse isso aqui. Eu vou explicar novamente. Ok? Aqui. Um candle vermelho. E um candle verde. Aqui a gente está vendo um candle vermelho, depois a gente vê um candle verde, padrão de engolfo. A gente está vendo padrão de engolfo aqui. Então o próximo candle vai subir. Então ele vai continuar. O mercado vai fazer esse movimento aqui. Vai reverter dessa forma aqui. Nesse candle que eu vou desenhar. Nesse candle aqui verde. Candle de alta. E um candle de baixa aqui, um candle vermelho. Nesse padrão, a gente está vendo forte compradores, vendedores fracos se comparados. Então também é um padrão de engolfo, né? Os compradores estão engolfando os vendedores. Os vendedores são fracos, os compradores são fortes. Então, novamente, tem uma chance de entrada de compradores a partir desse level. Então, nesse padrão, a gente está vendo uma tendência de alta, deu uma tendência de baixa, e isso vai reverter. O mercado vai reverter dessa forma aqui. Ele vai escolher um ponto, o mercado escolhe um ponto para continuar a tendência. O mercado vai se mover dessa forma aqui, numa tendência de alta. Numa tendência de baixa, ele é invertido. Ele escolhe um ponto para ele bater ali e continuar a tendência. Então, isso aqui também é um padrão.
o mercado vai se mover nesse padrão aqui, ok? De alta e de baixa. Uma tendência de alta ele vai andar dessa forma, e de baixa dessa forma aqui, ok? Como saber se a reversão é forte ou não? Eu vou explicar, não se preocupe. Ok, como esse padrão aqui eu vou te mostrar. Ok, eu vou te mostrar aqui. Ok, essa aqui é uma tendência de alta, tendência de baixa, baixa, tendência de alta. Numa tendência de alta e de baixa, o mercado sempre uma tendência de sempre escolhe um ponto para continuar a tendência. Ok, aqui também, ó. Entrada forte de compradores, desceu e continua a tendência. Pelo menos até esse próximo level ali, o mercado vai continuar subindo. Se você ver qualquer reversão no mercado, o mercado vai continuar até o próximo level. Quando o mercado rompe uma zona, ele deve querer subir mais ainda. Numa tendência de baixa, reverteu, escolheu um ponto de reversão e continua a tendência. Aqui também, ó, desceu, subiu um pouquinho e continuou. E aqui também, o mesmo padrão. Reverteu, escolheu um ponto e continua a tendência. Então, numa tendência de baixa ou de alta, ele vai voltar um pouquinho e continuar a tendência. Ele escolhe um ponto de reversão para continuar a tendência. É como se fosse uma impulsão para continuar a tendência, ok? Ele faz esse movimento. Ele se move dessa forma. Ele escolhe um ponto, volta e continua a tendência. Se o mercado não reverter como essa forma, se ele não reverter, ele vai continuar a tendência vai continuar a tendência. Se ele não reverter, ó, é o caso que ele desceu. Ele não reverteu ali na zona, então ele desceu. Ok? Como aqui, ó. A gente está vendo uma tendência de baixa e depois desse momento a gente está vendo uma reversão. Ele reverteu aqui, ó. Reverteu. Então há uma chance de entrada de vendedores, porque a gente está vendo venda forte aqui, um candle forte. Okay? Isso aqui também seria um padrão. Então há uma chance de entrar um candle vermelho aqui. Se não tiver vendedores interessados aqui nessa área, se você ver um candle verde aqui depois desse padrão, como assim, dessa forma, como a gente viu ontem, o próximo candle vai continuar esse momento, essa tendência. Porque depois desse candle forte aqui, se a gente vê um candle verde, significa que o mercado vai subir. Se não tem vendedor aqui depois desse candle vermelho, o mercado vai subir. Ok? Você vai ver entrada de compradores. Se tiver vendedores aqui, o mercado vai continuar a tendência. O mercado vai quebrar essa zona, vai romper essa zona aqui de baixo e vai descer dessa forma aqui. Ele vai fazer esse movimento. Então, nessa área aqui é uma indecisão, 50-50. A gente não pode operar aqui, porque é 50-50. Não opera nesse mercado. Quem pode fazer esse movimento aqui, tem esse padrão, pode descer, mas a maioria das vezes o próximo candle vai descer. A maioria das vezes. A maioria das vezes o candle vai descer depois desse tipo de padrão, mas aqui no próximo candle a gente está vendo uma entrada de compradores. Porque pode ter algum level ali atrás, a gente não sabe, pode ser uma zona atrás. Talvez essa zona no passado foi uma zona ali, uma zona de entrada de compradores, não sabemos. Né? Pode ser que exista uma zona aqui e é por isso que reverteu. Ok? Aqui a gente está vendo a entrada de compradores. A maioria das vezes você daria um put aqui. Às vezes ele reverte. Então, se ele reverteu, significa que ele não tem vendedores interessados e entraram compradores. A gente viu forte com vendedores entrando, mas depois desse candle forte, a gente está vendo compradores entrando no mercado. Não teve vendedores aqui suficientes. Então, não tem vendedores interessados nessa zona e os compradores estão. Então, os compradores vão continuar a partir desse level. Ok? Aqui a gente ainda vê entrada de compradores. Ok? Novamente o mercado está tentando chegar nesse level aqui, romper essa zona. O mercado está tentando atingir essa zona, romper essa zona aqui.
Ok. O mercado está tentando romper essa zona. Ok. Alguém pode adivinhar o próximo candle? Yes. Candle vermelho. Por que você acha isso? Porque teve um padrão de topo duplo. Topo duplo? Onde está o topo duplo aqui? O verde, vermelho, depois verde. Ok, então há uma possibilidade de um candle vermelho aqui, né? Isso. E a segunda é, a gente pode ver muita rejeição no candle anterior, nos dois candles anteriores. A gente vê uma rejeição da mesma zona. E a terceira que aqui é uma zona, aqui é um leve. E a quarta é que a tendência maior é de baixa. Tendência menor de alta, mas tendência maior de baixa. Então tem 4 pontos aí para dar um put. Então o quinto motivo é que não há nenhum candle forte verde aqui. A gente viu os dois últimos candles fracos, os últimos candles verdes, comparados com o último candle vermelho. Então são candles fracos. Então, devido a esses pontos, eu daria um put. Ok, muito bom. Red candle vermelho. Ok, mais alguém? Sim. Sim. Ah, ok. Citibanker, qual a sua opinião? Murad, Vassad, Real. O que vocês acham? Eu acho que vai ser verde por causa do gap. Por causa do quê? Do gap. Do gap. Down? Gap. Não, gap. Gap. Eu acho que vai ser verde por causa do gap. Por causa do gap. Do gap. Ah, do gap. Por causa do gap. Verde por causa do gap. Ok. Ok. Aqui a gente está vendo. Ok, só um minuto. Eu acho que é um doji, ou outro achando que vai ser um doji ali. Ok, aqui há uma zona aqui. Há uma zona aqui. Há um level aqui, uma zona. Então, desse level, a gente está vendo forte entrada de vendedores. E aqui também a gente viu presença de vendedores. Novamente a gente viu. Então, o mercado tentou romper, falhou. Novamente tentou, falhou. Novamente tentou e falhou. Novamente tentou e falhou. Novamente ele vai tentar. Ok? Está tentando, tentando e tentando e tentando. Ok, só um minuto. Ok? O mercado está tentando romper essa zona novamente, novamente, novamente. Então, isso significa que pode quebrar facilmente essa zona. Ele tentou, falhou, novamente tentou e vai tentar de novo. Ele não desceu, ele reverteu, mas rapidamente já teve entrada. Ó. Então, e há um gap. Há um gap. Os compradores estão aqui. E há um gap. Os vendedores estão lá em cima no pavio. E a gente está vendo entrada de vendedores. E os compradores tentaram muitas vezes de forma rápida, num pouco período de tempo, romper essa zona. Eles tentaram muitas vezes. Ok? Um exemplo aqui. Se você falhar numa matéria na faculdade, se você reprovar, você vai tentar de novo, de novo, de novo. Uma hora você vai passar na matéria, ok? Porque você tá tentando, tentando, tentando. Se você tentar novamente, novamente, há mais chance de passar na matéria, ok? Como aqui, ó. O mercado está tentando muitas vezes romper. Tentou, falhou. Tentou, rejeitou. Tentou de novo falhou. De novo falhou aqui no último candle. Novamente ele vai tentar romper essa zona. Porque
a gente está vendo esse movimento aqui, ó, está se movendo dessa forma aqui agora. Se o mercado se mover dessa forma, significa que ele vai quebrar essa zona facilmente, depois de testar tantas vezes. Aqui também, se o mercado, se ele fizesse esse movimento para baixo aqui, ó, ele ia romper aquela zona de baixo, né? Então ele escolhe um ponto de reversão e segue a tendência. Aqui ele escolheu esse ponto aqui, ó, depois do candle vermelho. Esse é o ponto de reversão do mercado e há uma chance agora de compradores preencher esse gap e romper a zona. Sim? Alguém tentando falar alguma coisa aqui que não dá para entender? Eu não estou te ouvindo. Ok? Então há um gap aqui. O candle deve preencher esse gap. E se o candle fechar dessa forma aqui, ó, na zona, se ele fechar no level, isso ele pode facilmente quebrar, romper essa zona. Porque a gente sempre viu vendedores na zona, mas aqui a gente não está vendo vendedores. Significa que os vendedores não estão interessados. Então essa zona aqui ela deve ser rompida. Se você vê um candle vermelho aqui, dessa forma, novamente a gente está vendo entrada de vendedores, por causa desse topo duplo, ok? Tendência de baixa, topo duplo, e se a gente vê vendedores aqui, a gente pode dar um put direto aqui no próximo candle. Se você vê aqui um candle verde fraco, como esse, ele vai subir, o mercado vai subir, porque a gente ainda está vendo compradores numa zona de vendedores. Mas aqui é um gap, tá? E o mercado está se movendo dessa forma. Então, isso pode romper essa zona. E há chance de preencher esse gap que tem lá entre o candle e a zona. Ok? Então, você pode ver aqui, agora a gente está vendo novamente um candle verde. Ok? Então, essa aqui é uma zona. Essa é uma zona. Ok? Esse aqui é o level. Aqui a gente está vendo um candle verde novamente, ok? A gente está vendo vendedores entrando, vendedores novamente, não tem vendedores agora, não teve presença de vendedores, isso significa que eles não interessados. Tem alguns vendedores que fizeram esse pavio aqui, mas não o suficiente para fazer um candle vermelho. Eles não estão interessados nessa área aqui, porque a gente está vendo um candle verde numa zona de vendedores. Teve uma rejeição, mas a gente ainda vê compradores. Isso significa que não tem vendedores suficiente para fazer um candle vermelho. Só conseguiram fazer um pavio. Mas então, a gente está vendo compradores suficientes para fazer um candle verde. Ok? Ok. Os vendedores estão entrando a partir do pavio, certo? Ok, isso mesmo. Então, significa que os compradores estão mais interessados. Tem vendedores, mas não o suficiente. Se o candle romper essa zona, a gente pode dar um put aqui, ó, porque essa aqui é uma zona, área de vendedores. Se você ver um rompimento e tiver uma rejeição, você pode dar um put aqui, se tivesse rompido. Mas o candle fechou, se o candle tivesse rompido, certo? Mas dessa forma aqui, eu não sei se tem que dar call put. Há uma chance de subir isso aqui. É um candle forte com pressão compradora numa zona de vendedora. Pouca rejeição de venda. Você vê que o pavio de baixo é maior que o pavio de cima. Ok? Aqui a gente está vendo a entrada de vendedores, certo? Aqui atrás. Novamente a gente viu aqui, ó. Então, se o mercado chegasse a essa zona novamente, a gente esperaria, mesmo com o candle forte, a gente viu vendedores entrando, mas aqui não, ó. Aqui não teve entrada de vendedores. Ele bateu a terceira vez na zona, não tem vendedores suficiente igual teve no passado. Nas duas vezes do passado a gente viu vendedores. Agora a gente vê compradores ativos numa zona de vendedores, ok? Então isso significa que não tem vendedores suficiente, eles mudaram sua posição. E os compradores estão ativos nessa zona agora. Então nesse candle aqui a gente está vendo pressão compradora. Ok? Pressão compradora. Então isso aqui vai romper essa zona. Então antes de romper, o mercado te dá sinais que ele vai romper, ó, como esse. Como eu expliquei ontem, ó, vendedores entraram e aqui não. Nesse último ponto a gente vê um candle verde numa zona de
venda, ok? Então vai romper, tá falando, o mercado está falando que vai romper. Então há uma chance de rompimento aqui nessa zona, porque numa área de venda a gente vê candle verde forte, um candle com pressão compradora, muita pressão compradora, não teve candle vermelho aqui dessa zona, que era uma zona forte. Então significa que o mercado está pronto para ser rompido e vai ser rompido. Ok, rompimento. Ok, novamente a entrada forte de compradores nessa área aqui. Então, os vendedores estão aqui agora. Vendedores estão aqui. E aqui também estamos vendo uma grande rejeição. Uma grande rejeição daquele pavio aqui, desse candle verde na esquerda aqui. Então, os vendedores estão aqui e aqui, ó, nesses 2 pontos, vendedores. E o candle fechou perto da área de entrada de vendedores. Longe lá de cima, mas perto aqui desse pavio aqui. Então teve uma grande rejeição aqui nesse pavio aqui. Muita pressão vendedora nesse pavio aqui, ó. Porque depois dessa rejeição, a gente viu a entrada forte de vendedores no passado ali, ó. Depois de uma rejeição grande, ele não teve mais compradores, ó. Não teve. Se você tivesse visto compradores, então a gente poderia pegar essa rejeição aqui como pressão compradora. Mas no passado ali a gente viu a entrada de vendedores. Então depois daquela rejeição, a gente viu vendedores. Então significa que aquele pavio lá é uma pressão vendedora, ok? Então o candle aqui fechou perto desse ponto que teve pressão vendedora, ponto de rejeição vendedora e longe do level lá de cima. Então há uma chance de descer, mas é uma chance de tentar buscar aquela zona lá em cima, porque os vendedores estão aqui nesse pavio aqui no passado e o candle rompeu e terminou perto dessa zona aqui. Mas é um candle bem forte e a gente está vendo pressão compradora no mercado, então uma chance de continuar pelo menos até lá em cima. Então aqui é uma indecisão do mercado. Então é melhor esperar aqui, não operar. Ok? Não opere aqui nesse candle. A maioria das vezes vai continuar a tendência. A maioria das vezes você poderia dar um call aqui, mas o ideal é não operar. Mas por causa da pressão compradora, eu daria um call aqui. Então ele pode continuar até aquela zona lá em cima, mesmo com essa rejeição que teve no passado. Que o candle rompeu aquela zona. Então vamos seguir a tendência aqui. Se fosse operar, seguiria a tendência. Ok? É uma indecisão, mas tem uma pressão grande compradora. Se você quiser operar, você daria um call aqui. Ok? Tem mais motivo para dar call do que put. Então aqui há um candle vermelho. Por quê? Por causa desse level aqui, dessa zona lá em cima. Por causa desse level, dessa zona. Não por causa do pavio, no pavio embaixo ali, mas dessa zona aqui. Essa zona fez esse candle vermelho. Essa zona fez. E porque essa pressão compradora, os compradores entraram, mas o mercado rejeitou e vendedores entraram novamente. Por causa desse level. É um level forte ali. A gente viu um candle vermelho por causa desse level. Ok? Mas a gente está vendo os fortes compradores a partir aqui desse level. A gente está vendo aí no momento uma pressão compradora aqui, um momento verde. E a próxima zona está aqui em cima. Ó. Essa próxima zona está aqui em cima. E também eu já te disse que sinais de continuidade, padrões de continuidade de tendência. Porque esse candle fechou aqui, ó. Ele fechou aqui. Ok? Compradores entraram desse level e foram até lá em cima. E a gente está vendo aqui pressão compradora. O ponto de fechamento desse candle vermelho é perto da entrada de compradores. Então isso significa que os compradores podem entrar novamente. E o próximo level é aqui em cima. O próximo level é aqui em cima. A gente viu a entrada de vendedores a partir lá de cima, lá do pavio. Esse candle verde quebrou ali o último pavio da esquerda, né? Rompeu, e a gente viu a entrada de compradores até lá em cima. Então aqui, os próximos levam lá em cima. O candle fechou aqui, então há uma chance de continuar e preencher esse gap aqui, ó. Por causa desse momentum comprador. Ok?
Se o candle de reversão fechar longe da zona do level, a tendência vai continuar. Eu já expliquei isso, né? Então, há uns vendedores aqui, uma área de vendedores nesse pavio, ok? Mas não é uma SNR. Você não pode considerar isso aqui como uma SNR, ok? Esse pavio não é uma SNR, não é uma SNR, ok? É um ponto de rejeição, mas não é uma SNR esse pavio, ok? Aqui, então, o próximo level é aqui, ó. Essa é uma resistência, ok? Então, a próxima entrada de compra de vendedores está nessa zona, nessa resistência. E o candle fechou aqui embaixo, ó. E isso é um sinal de continuidade de tendência. Ele fechou longe lá da resistência, ok? Ele está no meio da tendência. Então, o mercado vai continuar, pelo menos até bater na linha ali de resistência ou até o pavio lá em cima, porque a gente viu aqui uma entrada de compradores. A gente viu vendedores entrar lá em cima no pavio. Então, o mercado deve continuar para chegar na resistência ou no pavio ali, certo? Se esse próximo candle for um candle fraco, verde, há uma chance de depois reverter, ok? Mas o próximo candle deve ser verde. Ou se o mercado romper essa zona aqui, se o mercado romper essa zona, novamente há uma chance de reverter, porque a gente está vendo aqui uma entrada, um ponto de entrada aqui de vendedores. A partir da ponta daquele pavio ali, eles entraram. Então, se o candle romper dessa forma aqui, ó, romper até o pavio, significa que ele vai subir. Mas se ele fechar um pouco acima do pavio, ele deve reverter. Ok? Vemos aqui um candle verde, ok, mais fracos, um candle um pouco mais fraco. Os vendedores estão aqui e os próximos vendedores estão lá em cima. Aqui. Ainda o candle funcionou como continuidade. E a gente viu compradores a partir desse candle vermelho. Então, vendedores não estão interessados. E ainda tem um gap. A gente viu um gap aqui. Ó. O candle fechou longe da resistência, da linha de resistência. O candle está longe. Então, isso aqui também vai funcionar como um sinal de continuidade, esse spinning top aqui. Porque o candle fechou longe da resistência. A gente sabe que a resistência está lá em cima. Então, a tendência é uma tendência de alta. Então, esse candle é um sinal que a tendência vai continuar por causa desse gap. Então, até essa zona aqui o mercado deve continuar subindo, continuar a tendência. Ok? Ok, próximo candle. Próximo candle fechou exatamente no pavio ali, na entrada de vendedores com rejeição. Então, essa aqui é um level, né? Entrada de vendedores e aqui também, nesse pavio aqui, ó. Entrada de vendedores. Vendedores estão entrando nesses pontos aqui, ó. Ok? Aqui a gente vê rejeição, rejeição. Novamente o candle rompeu essa zona, mas ele não rompeu aquele pavio lá em cima. E teve uma pequena rejeição ali, o candle fechou exatamente no pavio. Então, desse level aqui a gente vê muita rejeição, ó, forte rejeição. Se o candle fechasse dessa forma aqui, haveria uma chance de vendedores entrarem. Se ele fechasse nessa zona, exatamente no pavio, a chance de vendedores entrando. Se ele fechasse acima desse pavio, se ele rompesse o pavio, haveria uma chance do mercado subir, mas também reverter. Então, a maioria das vezes, se rompesse, por causa da pressão, o mercado continuaria a tendência. Mas o candle não conseguiu romper essa zona. A gente ainda vê aqui um ponto de fechamento do candle no pavio ali, ó. Ele está no ponto de entrada de vendedores com uma rejeição. Então, esse aqui é um Marubozu, sinal de reversão. Então a gente está vendo pressão compradora no mercado, mas o mercado está respeitando todas as zonas aqui, está tendo respeito. Ano passado teve respeito às zonas. E há uma pequena rejeição ali em cima e forte pressão compradora a partir desse ponto. Então depois desse candle há uma chance de vendedores entrarem novamente. Se o candle rompesse, haveria uma chance de continuar a tendência. Mas o candle não conseguiu romper, então vendedores devem entrar. Tem uma rejeição também, que significa que a gente está vendo a entrada de vendedores. Então, vendedores estão interessados nesse level aqui agora, nessa zona.
E a gente vê aqui um candle vermelho. Entrada de vendedores a partir desse level. Então você precisa observar. Os sinais de reversão e o level, a zona, o gap, a pressão, a rejeição e os padrões. Ok? Você precisa observar tudo para prever o próximo candle, para operar. Ok? Se você tem alguma dúvida, se você não está confiante, é melhor você esperar. Ok? Aqui tinha uma decisão, a gente esperou. Aqui tinha uma indecisão também, a gente esperou. Ok? Sempre espere a indecisão. Se tem mais possibilidades de dar call, você dá um call diretamente. Então, na maioria das vezes, você vai ganhar. Mas sempre observe o mercado, ok? Sempre observe as zonas, as SNRs, pontos de entrada de compradores e vendedores, rejeições, sinais de continuidade, pressão compradora, pressão vendedora, pontos de entrada de vendedores, compradores. Você tem que observar aqui as rejeições, ok? O price action. Você tem que observar o price action. Se você observar todas essas coisas, você facilmente pode prever os próximos candles. Ok? Você vai operar com confiança e ter muitas vitórias. Sempre tente seguir a tendência. Sim. E se você tiver uma confirmação que você pode ir contra a tendência, você opera. Mas sempre tente ir contra a tendência, ok? Ok? Você tem que ter uma razão muito forte, uma zona muito forte, uma rejeição muito forte para ir contra a tendência. Então, mas sempre tente operar a favor da tendência com maior número de confluências possível. Ok? Confluências são muito importantes para você ganhar dinheiro. Ok? Esse é o tópico de hoje. Como analisar o mercado. Ok? Esse é um mercado real, tá? É um print de um mercado real. Euro JPY. Então, é assim que você prevê o mercado. Você tem que observar rejeição, continuação, pressão, rejeição, e assim você pode facilmente prever o próximo candle. Até você ter experiência, pratique na demo, ok? Pratique por 20 dias, 1 hora por dia, 1 hora é suficiente para praticar. De 1 a 2 horas é suficiente. Não pratique mais do que 2 horas. Uma ou 2 horas é suficiente. Se você tem alguma pergunta agora, pode fazer sobre isso, ok? Eu vou esclarecer, podem perguntar. Ok? Alguém tem dúvida sobre esse tópico? Sim? Alguém? Olá? Ok. Ok, seus conceitos são claros, ok. Ok, pratiquem. Pratique. Se você tiver alguma dúvida, qualquer pergunta, entre em contato. Ok, eu vou continuar nossa classe amanhã, na mesma hora. Eu vou dar mais algumas dicas de gerenciamento. Ok? Por que o mercado não reverteu do primeiro sinal de reversão? Esse ou esse? Qual? Me pergunte aqui, Citibank. Faça uma pergunta aqui. Faça sua pergunta. Meu microfone não está funcionando. Meu microfone não está funcionando. Ok. Olá? Sim? Esse aqui? Olá? Pode falar mais alto? Olá? Yeah, ok. Sim, agora sim. No lado esquerdo. Esse? Não. O vermelho. Sim, sim. Depois desse, por que o mercado não subiu? O candle fechou na zona. O candle fechou numa área de compra. Ok, só um minuto, eu vou explicar. Eu vou explicar a razão, ok?
É um candle de reversão na zona. Ok, só um minuto, eu vou explicar. Vou explicar a razão aqui. Ok, eu vou mostrar um exemplo aqui. Ok, só um minuto. Ok, quem fez essa pergunta? Olá? É o Citibank, eu sou Citibank. Ok, você viu esse vídeo aqui? Não, não vi. Tá no meu canal no YouTube. Ok. Pressão vendedora, sinal de continuidade. Novamente, vendedores entraram. Nova mínima. Agora os compradores estão aqui embaixo, depois da nova mínima. Se o candle fechasse dessa forma aqui, ó, os compradores entrariam. Se o candle romper essa zona, vendedores vão entrar. Eu explico aqui nesse vídeo. As razões desse vídeo aqui eu explico, ok? Ok, 1 minute. 1 minuto. Ok. Esse vídeo aqui, ó. Eu acho que é 24 de fevereiro de 2019, ok? Veja esse vídeo, ok? Você vai ter uma ideia, ok? Ok. Então, aqui, 1 minuto. Aqui, ó. Pressão forte com pressão compradora no mercado, vendedora no mercado. Novamente, a gente vê uma grande rejeição dos vendedores. Porque depois desse candle a gente vê entrada de vendedores. Então esse pavio a gente entende como pressão vendedora, não força compradora. Okay? Se fosse pressão compradora, ia ter um candle verde depois, mas a gente viu um candle vermelho. Depois, então isso aqui é uma pressão vendedora. Depois desse candle aqui, ó, a gente viu o candle verde, então significa que isso aqui é pressão compradora. Ok? A gente está vendo pressão vendedora, um candle vermelho, novamente um candle vermelho, uma nova máxima. Então, agora os compradores estão aqui na nova mínima aqui de baixo. A gente viu uma nova mínima aqui, né? Não nova máxima, nova mínima, ok? Compradores estão aqui, ó. Compradores estão aqui nessa nova mínima. Então, os vendedores vão preencher esse gap, ok? Mas agora a gente viu um rompimento. Então pode descer mais, ok? Os compradores estão aqui embaixo. Então o candle deve continuar, mas não continuou porque pode ter compradores aqui nessa zona, aqui nessa área. Por isso que a gente viu um candle verde aqui. Mas por causa dessa pressão vendedora, a gente viu um outro candle vermelho depois do candle verde, ok? Pressão vendedora, candle vermelho depois um candle verde, ok? Sinal de continuidade. Pressão compradora, vendedora, candle verde, novamente candle vermelho. Ok? Então isso aqui é um sinal de continuidade da tendência. Compradores estão aqui. Então por essa razão aqui, ó, não reverteu. Ok? Aqui, ele pode reverter a partir dessa zona aqui. Ok? Eu acho que isso aqui era uma zona no passado, ok? Pode ter sido. Então ele não subiu por causa da nova mínima, certo?
É assim, não entendi. Ele não subiu por causa da nova mínima, certo? Yes, I can hear you. Ok, posso te ouvir. Speak loudly. Fale mais alto. I can't hear your Eu não voice. posso te escutar. O candle não subiu, não reverteu por causa da nova mínima, certo? Nova mínima, nova mínima, And we are nova seeing mínima. the price E a gente vê compradores entrando na nova mínima, ok? Na maioria das vezes, o mercado vai preencher esse gap. Às vezes vai reverter, mas na maioria das vezes o mercado vai preencher esse gap, ok? we are seeing selling A gente está vendo pressão vendedora, não pressão compradora. Esse pavio aqui é pressão vendedora, não pressão compradora. Aqui a gente pode ver, ó, o mercado preencher os gaps. Ó. okay, most of the time the A maioria das vezes o mercado vai tentar preencher os gaps, porque a gente está vendo buy it increase from this. compradores entrando a partir desse level. Às vezes pode reverter a partir desse level, Most of the time mas a maioria das vezes vai continuar. Ok? place lower option. Dê um put aqui se você vê qualquer nova mínima, After these candles, ok? Com forte entrada de vendedores, ok? trade like my É um trade similar ao que eu fiz no vídeo, eu vou te mostrar. Um minuto. Então ele falou que se você vê uma nova mínima e pressão vendedora, você continua com a tendência, ok? É isso que ele quis dizer aqui. O cara perguntou por que não reverteu naquele candle ali no pavio, na nova mínima, porque era um sinal de reversão. Era um martelo vermelho ali, ele achou que aquela zona ali, como startou uma compra, aquele candle verde com um paviozão ali, ele daria um call ali porque ele achou que ali é uma starta força compradora. Ok, nesse vídeo aqui. Ok, nesse vídeo aqui, you can see você pode ver um candle, pode ver tendência de alta, forte venda aqui, forte vendedores, novamente vendedores. A gente vê uma grande pressão vendedora nesse candle. Depois a gente viu a entrada de vendedores e uma nova mínima. E aqui também, here also aqui também é similar pattern. bem similar ao vídeo, esse padrão aqui, ó. A reversal, Reversão, a continuation pattern. continuidade, pressão vendedora, vendedores entraram, nova mínima, vendedores entraram novamente. Então, é quase igual ao vídeo, é bem similar, ok? Você pode usar esse padrão aqui no mercado, no futuro, você pode usar esse padrão, ok? Se você vê esse padrão aqui com uma nova mínima, e você tiver esse tipo de tendência aqui, forte entrada de vendedores, você dá um put aqui nesse outro candle aqui. Pode reverter às vezes, ok? Você vai perder às vezes, mas a maioria das vezes vai funcionar, ok? Maioria das vezes vai funcionar. We are Porque a gente está vendo selling pressure in pressão vendedora no mercado. E o próximo, os compradores estão aqui nesse pavio. Então ele deve preencher esse gap aí, this level. ok? Mas esse aqui ele acabou até rompendo, né? Ok, entendido? Is there Ok? anyone to ask me question? Mais alguém quer fazer uma pergunta? Yes. Sim? Are there anyone to ask me questions on this type? Mais alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse tópico? Yeah, good. Citibank. Okay. Okay, is there anyone? Okay, Mais practice alguém? some demo. Ok, pratique na demo, ok? This way. If you get Ok, se você tiver or any qualquer dúvida, qualquer pergunta, contact me on Telegram. entre em contato no Telegram, ok, ou no Facebook, Clarify your doubts. e eu vou explicar a sua dúvida, ok? Continue our class tomorrow. E eu vou continuar nossa aula amanhã, mesmo horário. I will give you some money Eu vou dar algumas dicas de gerenciamento e mais alguns tópicos para mais algumas dicas aqui para sobre o mercado, sobre como operar, ok? Boa noite a todos. Eu vou encerrar essa sessão. Uma boa noite. Até.